Tá aí o resultado do PIB do Brasil em 2025, né? E o PIB é um bom PIB, 2,3% de crescimento do PIB. Olha que coisa, que maravilha, exatamente o que eles tinham previsto, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, tem duas informações importantes aqui. Primeira informação, vocês lembram que eu avisei a vocês que ia chegar esse PIB bom. Por quê? Estamos em ano eleitoral, tem que dar uma ajuda para o Lula, né? Quando teve a funcionária, fez a conta e chegou à conclusão de que o PIB ia dar uma merda, o IBGE demitiu a funcionária à frente do cálculo do PIB. Foi em janeiro desse ano, ela fez o cálculo do PIB e esse número eu não gostei. O Postman falou lá para ela, não, Postman, você sabe, o Postman já falou claramente que esse negócio de estatística, a única importância da estatística é para propaganda eleitoral, não interessa, é para avançar a revolução. Temos que fazer a revolução comunista no Brasil, negócio de número, você ninguém está cagando para número, temos que fazer a revolução comunista no Brasil. A pesquisadora que calculou o PIB, o verdadeiro, que a gente não sabe, porque evidentemente eles não vão falar qual é, ela foi demitida. Aí botaram um cara no lugar dela, que evidentemente o cara, né, quer manter o emprego dele, foi lá e calculou o PIB que os caras queriam, né? Ah, não quer 2,4, não, é um pouquinho acima do que estavam previstos aqui, estava previsto 2,25 a projeção do PIB para 2025 e agora ficou em 2,3. Olha que maravilha, né? 2,3, conseguiram um número bom para o Lula e coisa e tal, apesar de que esse ano vai ser ruim, esse ano vai ser 1,6 só, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Bolsonaro tinha trazido o Brasil de volta para as 10 maiores economias do mundo e agora o Lula tirou o Brasil das 10 maiores economias do mundo, né? O Brasil deixou o grupo das 10 maiores economias do mundo, ficou em 11º lugar graças evidentemente, a má condução econômica do Lula. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Xi Jinping, acho que a Venezuela está melhor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, já está o pessoal comemorando aí, o Lula conseguiu 2,3, olha só que PIB maravilhoso, não sei o que lá. Esqueceram só de lembrar que ele conseguiu esse número na base da marretada, né? O Postman que inventa esses números lá no IBGE, e ele já deixou claro que ele não está nem aí para estatística. A importância que o Postman dá é meramente a revolução comunista. Ele quer a estatística como uma ferramenta para a revolução comunista, né? Então tá aqui, ó, esse foi o sistema de contas nacionais, sendo que depois, é o número que foi obtido depois da pesquisadora ter sido demitida, tá? Aqui, ó, o IBGE demite a pesquisadora à frente do cálculo do PIB. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou na noite dessa segunda-feira, dia 19 de janeiro, agora poucos dias atrás, que o servidor Ricardo Montes, não sei o que lá, assumirá o cargo de coordenador de contas nacionais, responsável por calcular o produto interno bruto. Montes entrou no lugar de Rebeca Palles, que é a pesquisadora original, que fez a conta correta e chegou num número que o Postman não gostou. O número do Postman não agradou o Postman. O que o Postman fez? Demitiu a mulher, botou um outro cara lá com um recado para fazer um... Fabrica um número bonito, é encomendado, número encomendado para gente para ajudar a eleição do Lula, né? Em nota, o IBGE agradeceu e não sei o que lá, ela estava 11 anos no cargo, meu amigo, uma mulher experiente pra caramba, especialista nesse assunto, mas gerou um número, foi falar a verdade, né? Não pode falar a verdade no governo Lula, né? Proibido falar a verdade no governo Lula, né? Foi falar a verdade, acabou sendo demitida, né? O Instituto desejou sucesso a Ricardo Montes de Moraes. Sucesso é esse número aqui, ó, o sucesso é esse número aqui, tem que ser esse número aqui, ó, 2,3, já está planejado, já que é 2,3, a gente já definiu, tem que ser esse número, dá seu jeito, rebola aí, dá seus pulos aí e chega nesse número, não interessa como, né? E aí o cara, de forma não surpreendente, chegou nesses números, né? Eu tenho certeza que se você pedir, vai mostrar as planilhas todas. Não, eu fiz a conta certinha, tá aqui as planilhas aqui, planilha A, planilha B, não sei o que lá. Certamente vai ter tudo martelado já, evidentemente, né? As planilhas que não ajudavam, ele já jogou fora já os números lá, as linhas que não ajudavam a parada, ele já jogou fora essas linhas e falou, não, mas esse número estava muito estranho, aí eu tive que tirar ele, porque estava fora do padrão, aí a gente teve que tirar e não sei o que lá. No final tá essa planilha bonitinha aqui, tá vendo? O número que eles queriam, olha que coisa maravilhosa, né? Então, com certeza é isso daí. Isso é tradicional, infelizmente, tá? Isso é muito triste. Mas todo país ditatorial faz esse tipo de coisa. Por que ninguém confia no número da China, por exemplo? Por que ninguém confia no... Por que Cuba tem o melhor sistema educacional da América Latina? É uma piada, cara. O sistema educacional de Cuba é uma piada.
Mas, né, o pessoal vai lá e martela os números e pronto, né? E é isso aí, é muito fácil você ter bons números se é você mesmo que calcula os números. Imagina um professor que chega na sala de aula, dá a prova e fala assim, não, vocês que vão escolher o número que vocês vão dar na prova. Pô, todo mundo tira 10, pô. Não, 10 pelo esforço, né? Não sabia nada, professor, mas eu fui muito esforçado. Né? Tô aqui 10 pelo esforço, não sei o que lá. É o Portman agora fazendo no Brasil o cálculo do PIB, né? Ele não podia de maneira alguma deixar passar um PIB abaixo do esperado, porque, né, isso é prejudicar Lula, não pode prejudicar Lula, tem que ajudar o Lula, né? Aí deram um jeito de fazer isso, né? Enfim, aqui, ó, essa era a previsão e o final, aqui, de qualquer forma, mesmo com esse número, o Brasil deixou o grupo das 10 maiores economias do mundo em 2025, ou seja, de novo, o Lula já tinha tirado o Brasil das 10 maiores economias do mundo lá em 2006. O Lula, no primeiro governo dele, foi beneficiado pelo boom das commodities, né? A gente sabe disso. Realmente, o Brasil cresceu muito por conta da configuração internacional do Lula no primeiro governo dele. Não teve nada a ver com o Lula. Ao contrário, o Lula desperdiçou essa chance. Tivéssemos, na época, um presidente minimamente decente, o Brasil tinha melhorado muito naquela época, né? Mas, infelizmente, tínhamos o Lula. Então, o que aconteceu foi que o Odebrecht ganhou dinheiro pra caramba, um monte de empresário ganhou dinheiro pra caramba, e o Brasil ficou na mesma merda que tá desde aquela época, né? Mas, naquela época, o Brasil chegou a 6º lugar no ranking, né? Aqui, ó, tem uma conta aqui, ó, tá aqui, ó, a lista da coisa aqui. O Brasil chegou ao 7º lugar, né? A Dilma continua a coisa e jogou o Brasil para fora. Então, ou seja, o Lula pegou o Brasil lá em 2003 no 14º lugar do ranking e jogou para 7º pelo boom das commodities, não por mérito do Lula, né? A Dilma, que continuou a política do Lula, jogou para baixo. Na época da pandemia, né, caiu o PIB do Brasil, mas ele recuperou, fez a recuperação em V aqui. Ó. Em 2023, veja, essa coisa aqui é o resultado do PIB do ano anterior. Então, em 2023, o Brasil atingiu o 9º lugar, por quê? Porque o PIB de 2022, do governo Bolsonaro, jogou o Brasil para 9º. O Brasil pegou aqui, assumiu a Covid, teve o problema da Covid todo, que a Covid foi realmente um problema para um monte de gente. No Brasil foi um problema particularmente pior, por causa do fica em casa, a economia a gente vê depois. Vocês lembram disso? O pessoal, não, economia a gente vê depois, vão ficar em casa, tem que ficar em casa, economia a gente vê depois. É muito fácil para quem tem emprego público falar isso, né? E de fato tivemos problema da economia, mas voltou. O Bolsonaro entregou a economia no mesmo 9º lugar ali, recuperou, botou a gente de novo na coisa das 10 economias mais fortes do mundo. Aí o Lula já jogou a gente para baixo, né? Já caiu para 10º lugar no primeiro ano do governo Lula, no segundo ano ficou em 10º lugar também, e agora caiu para 11º lugar. O Brasil já deixou o ranking das 10 maiores economias do mundo, né? É muito importante notar isso. O Lula, quando entrou, falou, não, eu entrei e já botei o Brasil na nona posição. Não, isso é mentira, pô. O valor da posição em 2023 reflete o ano anterior, é o que a gente está vendo agora. A gente está na 11ª colocação agora em 2026. Por quê? Porque em 2025 o crescimento foi só 2,3%, né? Ou seja, em 2023 a gente chegou na 9ª posição, porque em 2022 o crescimento jogou a gente para a 9ª posição. Não foi o Lula, foi o Bolsonaro que colocou a gente de volta nas 10 maiores economias do mundo, né? E o Lula tirou a gente de lá. O Lula com sua política errática, dando dinheiro para empresário, dessa vez não teve boom das commodities. Né? O Lula, o pessoal fala com esse negócio, que o Lula deu sorte. Não foi que deu sorte. Ele pegou ele deu azar, a gente deu azar pra caralho com o Lula em 2003. Porque o que eu falo para vocês, se tivesse o boom das commodities com um presidente decente, o Brasil tinha subido de patamar, meu amigo, tinha entrado em país desenvolvido, tinha chegado a nível de Chile. Mas, porra, botaram o idiota do Lula lá em 2003, é lógico que ele torrou a grana toda com os amigos, deu dinheiro para essas empresas de merda do Brasil todas, aí, Odebrecht, não sei o que lá, e a gente perdeu a oportunidade de uma geração, né? Então, não, isso aqui não foi sorte, não, isso aqui foi azar. Azar da gente estar com o Lula em 2003, né? E dessa vez tivemos azar pior ainda, porque não apenas não tivemos o boom das commodities, como continuamos com o idiota do Lula na presidência, né? E daí o resultado foi claro, o resultado é a destruição completa, né? O cara aqui do Banco do Estadão, ele até tenta dar uma ajuda para o Brasil, e de certa forma ele tem razão, tá? Ele fala aqui, ó, por mais que na leitura de ponta, não sei o que lá, o real tenha se valorizado na média do ano, houve desvalorização, não sei o que lá,
Em contrapartida, a moeda russa se valorizou bastante na média de 2025, isso ajudou a alavancar a Rússia no ranking, né? A troca de posições diz mais sobre a Rússia do que sobre o Brasil e não sei o que lá. De certa forma, ele não está errado, tá? Porque a Rússia, de fato, tem elevado a moeda artificialmente por conta de problemas internos dela. Está quebrada numa guerra, a Rússia é totalmente destruída, né? Então, ele não deixa de ter alguma razão nisso daqui. Mas é lógico, não se espera que o Brasil fique disputando com um país em guerra, meu amigo. A Rússia está em guerra, está se destruindo numa guerra. O Brasil não está em guerra, o Brasil está em paz. Ele poderia estar melhorando, poderia ter uma economia decente, coisa e tal. Mas com o ministro da Economia Haddad e o Lula como presidente, meu amigo, nunca que o Brasil vai sair da merda, né? Então é isso daí. Essa é a história do PIB. O PIB ficou estagnado nos 2 últimos trimestres, como reflexo de apostas erradas na economia. O pessoal coloca aqui, é isso, o Lula apostou na economia. E pior, esse ano vai ser muito pior. Porque esse ano o Lula vai quebrar a economia brasileira totalmente para tentar se reeleger. Vai fazer tudo o que pode e mais algumas coisas que não pode para tentar se reeleger. E aí, meu amigo, sai de baixo. É aquele negócio, o pessoal fez o L, né? Agora vamos ter que pagar o custo do L. Todos nós, até quem não fez o L, vamos ter que pagar o custo do L no Brasil aqui, infelizmente. Tomara que pelo menos o pessoal não faça o L de novo, aprenda a lição, porque se saiu caro dessa vez, pode ter certeza. Mais 4 anos de L, meu amigo, eu não sei se o Brasil sobrevive, não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.